Hoje nós vamos ver a flexão do substantivo, tá? Flexão de gênero, flexão de número e flexão de grau. Meu nome é Júlio César, sou professor de português. Bem-vindos ao canal Ninguém Vai Reprovar. Quem já é inscrito, dê o like. Quem não for, assista até o final. Se você achar que é interessante, aí você se inscreve no canal, dá o like e aperta o sininho para ser avisado quando surgirem novas aulas, tá bom? Na aula anterior, que nós vimos a classificação do substantivo, né, eu espero que quem não assistiu vá lá nessa aula e assista, tá? Porque aí vocês vão entender o que é um substantivo comum, próprio, simples, composto, primitivo, concreto, derivado, tá bom? Dê uma olhada nessa aula, porque essa de hoje é a continuação daquela, tá? Lembrando que existe dentro da classe de palavras aquelas que são invariáveis, né? E as que são variáveis, tá? O substantivo está dentro desse grupo de classe de palavras variáveis. Isso quer dizer que ele pode se transformar no masculino para o feminino, no singular para o plural, tá? Ele pode ter aumentativo, ele pode ter diminutivo. Isso significa flexão. Flexionar é isso. Então, agora eu vou aqui para minha tela para a gente entender o que é a flexão do substantivo. Vamos lá. Flexão do substantivo. Os substantivos podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, número, que é o singular e plural, e grau, que são os graus aumentativo e diminutivo. Por exemplo, a palavra gato, tá vendo? Gato, ele tem o plural, né, que seria gatos, ok? Também pode se flexionar no gênero, tá? Do masculino para o feminino, por isso a gente tem gata. E também podemos flexionar no grau, tá vendo? No caso aqui, aumentativo, gatarrão, ok? E também no diminutivo, gatinho, tá? Essas, então, são as flexões possíveis do substantivo, ok? Nós vamos ver detalhadamente algumas agora, tá? Flexão do substantivo. Todos os substantivos da língua portuguesa apresentam um gênero gramatical, que pode ser identificado pelo artigo, pelo pronome ou adjetivo que os acompanha, tá? Isso quer dizer que o substantivo, tá? Ele pode ser identificado no seu gênero, né? Através do artigo, lembra? O, a, os, as, uma, uns, umas, tá joia? Pelos adjetivos, ok? Pelos pronomes, tá? E eles podem definir o gênero do substantivo. Tá? Repare neste exemplo, o gato, tá? Ele está sendo identificado pelo artigo, no caso o aqui. Esta gata, nesse caso, é identificado pelo pronome, esta, tá vendo? A mesa, telefone velho, olha o adjetivo, tá vendo? No gênero masculino, tá? Aquele caderno, também masculino, ou seja, é o exemplo do que nós dissemos aqui em cima, ó. Todos os substantivos da língua portuguesa apresentam um gênero gramatical. Esse gênero gramatical pode ser masculino ou feminino, que pode ser identificado pelo artigo, tá? O a, pelo pronome, este, esta, pelo adjetivo velho, velha. Como se percebe, o gênero é uma referência linguística e não está diretamente associado à questão do sexo, que se atribui apenas a seres humanos e animais. É importante destacar aqui, para que você não confunda gênero com sexo, tá? Gênero masculino e feminino, ok? Mesa, tá? É gênero feminino, mas mesa não tem sexo. Então a gente não pode confundir o gênero de um substantivo com o sexo, tá? Sexo quem tem são os seres vivos, animais, seres humanos, tá bom? Os objetos não, ok? Então, mesa, gênero feminino, a mesa, tá? Mas não tem sexo, tá bom? Que fique claro isso para vocês. Então vamos lá, continuando. Além disso, algumas palavras, independentemente do seu gênero, tá? No masculino e feminino, pode indicar seres de ambos os sexos, tá? Então olha só, quando eu falo criança, criança serve tanto para masculino quanto para feminino. Da mesma forma, indivíduo e vítima, ok? Essas palavras
elas representam o gênero masculino e também o gênero feminino, serve para os dois. Vamos ver então substantivos biformes, tá? Como o próprio nome diz, gente, ó, bi significa dois, ou seja, ele tem duas formas, ok? Está dizendo o seguinte: são os que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Olha o exemplo. Menino é a forma para masculino, menina é a forma para feminino, tá? E essa forma é determinada pelo artigo, tá vendo? Eu coloco o artigo no finalzinho aqui e vai determinar. Esses artigos a gente chama de desinência de gênero, é ele que vai designar o masculino e o feminino. Assim como em gato, gata. Essas palavras são biformes porque nós temos uma palavra para representar o gênero masculino e uma palavra para representar o gênero feminino, tá? Gato, gata. Olha, trabalhador, gênero masculino, e trabalhadora para o gênero feminino, ok? Então, essas palavras têm duas formas, por isso são chamadas biformes. Há certos substantivos biformes, né, que são chamados heterônimos, que apresentam radicais diferentes para ambas as formas. Então, repare, aqui em cima, menino e menina, nós temos o mesmo radical, tá? Até o N, ok? Menino e menina, tá vendo? Gato, o radical é até o T, ou seja, é como se ela viesse da mesma palavra, tá joia? Diferente dos exemplos daqui de baixo, olha só. Cavalo, masculino, e o feminino de cavalo é égua. Repare que as duas palavras são totalmente diferentes, não tem nada a ver uma com a outra, tá? Assim como rei, masculino, nós temos rainha, e cavaleiro, dama, tá? Elas são bem diferentes das palavras de cima, gato, gata, que possuem o mesmo radical. Dentro dos substantivos biforme, temos aqueles que significam coisa diferente quando aplicados em um gênero diferente. Isso significa que o mesmo substantivo, tá? No gênero masculino, ele tem um sentido, um significado. E se a gente colocar um A na frente e trocar o masculino para o feminino, vai haver uma transformação no sentido, no significado dele, tá joia? Olha, entrei com o capital para me tornar sócio da empresa. Repare que o substantivo capital, quando é aplicado no masculino, tá? Nesse caso aqui, ele representa o dinheiro. Ó, entrei com o capital. Então, esse capital masculino representa o dinheiro. Tá vendo? Diferente se eu falar, São Paulo não é a capital do país, mas sim sua maior cidade. Então, a capital como uma localização, tá vendo? É um lugar, ok? Então, a capital feminino, lugar, localização. O capital masculino, dinheiro, tá? Olha esse outro aqui. Antônio é o cabeça do negócio. Quando eu falo que ele é o cabeça, quer dizer que ele é o chefe. A minha cabeça está doendo, aí a parte do corpo, tá vendo? A minha cabeça, a cabeça e o cabeça. Então, quando a gente transforma o masculino para o feminino, o substantivo, ele acaba também alterando o significado, tá joia? É muito importante, eu sempre repito isso, que é muito importante a questão da leitura. A leitura nos enriquece a nossa bagagem, o nosso vocabulário, sabe? Então, quanto mais a gente consegue ler, aumenta o nosso vocabulário, e se aumenta o nosso vocabulário, melhora a nossa compreensão, tá? Fiquem bastante ligados nisso, porque ler faz toda a diferença no concurso público, no Enem, nas provas escolares, tá joia? Eu acho que, em primeiro lugar de tudo, a leitura. Vamos voltar aqui. Agora nós vamos analisar os substantivos uniformes. Todos que nós vimos anteriormente foram substantivos biformes, ou seja, aquele que tem duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Agora não, como o próprio nome diz, uni quer dizer é uma só forma, tá? Ou seja, só tem uma palavra que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Vamos ver. Substantivos uniformes apresentam uma única forma para o masculino e para o feminino. Olha esse exemplo, ó, criança. Criança é um substantivo uniforme, tá? A gente
pronuncia, a gente diz a criança, tanto para masculino quanto para feminino, tá? E dentista, a mesma coisa, tá vendo? Essa palavra serve tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? A diferença é que criança é a criança, não tem o criança, né? Dentista não, dentista, o artigo, ele pode nos ajudar a identificar a forma masculina e a forma feminina. Eu posso falar o dentista e posso falar a dentista, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho como que isso funciona. Os substantivos uniformes podem ser comuns de dois gêneros. São aqueles cuja distinção se dá por meio de um determinante, tá? Esse determinante, ele pode ser um artigo, um numeral, um pronome ou adjetivo. É quando a gente coloca essas palavrinhas antes ou depois do substantivo, e são elas que vão nos ajudar a entender se é masculino ou se é feminino. Olha os exemplos, ó. Este cliente e esta cliente. Repare que, nesse caso aqui, o pronome é que está determinando, tá, o gênero. Olha, este é masculino e esta feminino. Tá vendo? Artista. Repare que tanto cliente, ó, cliente e cliente, não muda, tá, gente? Olha aqui, ó. É um substantivo uniforme, é uma forma só. O que vai nos dizer se é masculino ou feminino são essas palavrinhas aqui que acompanham eles, tá? Nesse caso aqui o pronome, e esse daqui agora são os artigos. Ó, a palavra artista serve tanto para masculino quanto para feminino. Mas eu coloco um para identificar que se trata de masculino, tá? E uma para identificar que se trata de feminino. Substantivo sobrecomum. Apresenta somente um gênero e refere-se a pessoas, tá? Nesse caso aqui, olha só, a palavra criança, a palavra testemunha e a palavra vítima, tá? São substantivos sobrecomum, porque eu não posso falar o criança, tá? Eu não posso falar o testemunha e nem o vítima, tá? Todas elas são a criança, a testemunha, a vítima. Tá vendo aqui, ó, nesse caso, nenhum artigo vai nos ajudar a entender se é masculino ou feminino, tá? A não ser a frase em que estas palavras estiverem inseridas, tá? Nesse caso, gente, do sobrecomum, só as frases que vão nos ajudar a entender se é masculino ou feminino. Então, a gente vai depender de uma frase, de onde elas estão colocadas, né? E aí sim a gente vai ter certeza, porque a testemunha tanto serve para masculino ou feminino, tá vendo? A criança, masculino e feminino. Então a gente vai precisar de um contexto aí para entender melhor isso. Substantivo epiceno. Apresenta somente um gênero e refere-se aos animais, tá vendo? Então, os epicenos é quase igual ao sobrecomum, tá? A diferença é que eles se referem aos animais. Olha, eu coloquei aqui, ó, foca, cobra, crocodilo e beija-flor. Todos esses animais aqui, eles só têm uma forma, tá? Tanto para masculino e feminino. Como é que nós vamos identificar se é masculino e feminino, tá? Usando essas palavrinhas aqui, ó, macho ou fêmea, tá vendo? Foca macho, foca fêmea, tá? Cobra macho, tá vendo? Crocodilo fêmea, beija-flor fêmea, tá? Então esses animais que tem uma palavra só para indicar tanto o masculino quanto o feminino, eles são chamados de substantivos epicenos. Agora nós vamos ver como é que funciona a flexão de número, tá? É simples, porque o número é singular e plural, sabe? Não tem tanto mistério. O problema é na hora da gente colocar em prática, porque tem algumas regrinhas, né? Que deixa a gente em dúvida, tá? Então, assim, eu vou passar para vocês a regrinha, depois eu vou fazer um breve comentáriozinho, tá? Não saia daí. Olhem só. A flexão substantiva de número diz respeito a colocá-lo no singular ou no plural. É isso, tá, gente? Plural ou singular. É a flexão de número. O plural é feito com a inclusão da letra S no fim das palavras. Não, antes de eu continuar, eu vou pedir para que vocês não se esqueçam de dar o like, tá? De se inscrever no canal, aperta o sininho para ser lembrado
sempre que a gente publicar vídeos novos, tá bom? Gente, olha só, eu coloquei aqui, o plural é feito com a inclusão da letra S no fim das palavras. A maioria do substantivo, basta a gente colocar o S, né? Gato, gatos, gata, gatas, tá? Mas existe também as suas exceções, tá bom? Vamos ver os exemplos. Olha, criança, criança. Então aqui é a parte simples, né? Colocamos apenas o S. Crocodilo, crocodilos. E cavalo, cavalos, tá? Mas, como é típico do nosso idioma, há exceções para essa regra, tá? Eu enumerei algumas aqui. Substantivo terminado em R ou Z, tá vendo? Quando o substantivo terminar com uma dessas duas letrinhas, nós vamos acrescentar o ES, o eis, tá? Então, olha só, hambúrguer, estupidez e trabalhador. Olha, repare que essas palavras terminam com R, com Z e com R, tá? Então, basta eu colocar o ES no final para formar o plural, tá vendo? Então, fica assim, ó, hambúrgueres, estupidezes e trabalhadores, tá? Esse é o plural dessas palavras. O segundo caso, nós temos aqui, ó, substantivo terminado em M. Troca-se esse M, né, por NS, tá? Como assim? Olha, na palavra bem, termina com M. Então, a gente tira o M e acrescenta o NS. Então, vira bens. Álbum, álbuns, tá joia? Depois nós temos substantivo terminado em ão. Troca-se por ons, ães e ãos, ok? Exemplo, fazão vira fazões. Escrivão, escrivães. Isso confunde muita gente, tá? E aí a minha dica é a mesma de sempre. É leitura, prática, dicionário, sabe? Quanto mais a gente vê, a gente vai se familiarizando com as palavras. E aí fica muito mais fácil do que decorar essas regras todas, que não é tão simples assim, né? O próximo é substantivo terminado em S, em palavras oxítonas ou monossílabos tônicos, tá? Só para lembrar, as palavras oxítonas são aquelas palavras cuja última sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba forte, tá? Como café, por exemplo. Café. O fé é a sílaba forte, a sílaba tônica, é a última sílaba. Então, nós temos um exemplo de palavra oxítona, tá bom? E palavra monossílaba. A gente divide a palavra em sílabas, não é? Se a palavra tiver apenas uma sílaba, ela é classificada, é chamada como monossílaba. Se tiver duas sílabas, dissílaba. Se tiver três, trissílabas e polissílaba, tá bom? Nesse caso aqui, nós temos palavras oxítonas, que são as últimas sílabas tônicas, tá legal? E a monossílaba é aquela que só tem uma sílaba, tá? Essa regrinha são para essas palavras. Então, ó, substantivo terminado em S, nas palavras oxítonas ou monossílabos tônicos, acrescenta-se ES, tá? Por exemplo, as. Olha, acrescento ES, então ases. Freguês, fregueses, ok? Próxima, substantivo terminado em AL, EL, OL, UL. Troca essas palavras por IS. Como assim? Varal vira varais. Túnel vira túneis e azul vira azuis, tá joia? É só botar o IS no finalzinho aí. Mais um caso de colocar IS, é quando o substantivo terminado em IL, né, il, em palavras oxítonas, tá? Eu acabei de explicar o que é a palavra oxítona. Nesse caso, troca por is também. Olha, barril vira barris, tá? Mas se o substantivo terminado em L for paroxítona, gente, ok? E aí a palavra paroxítona é quando tem a penúltima sílaba, tá? A sílaba tônica. A oxítona é a última sílaba que é forte, que é tônica, tá legal? A paroxítona é a penúltima sílaba que tem que ser tônica, que tem que ser forte, tá joia? Então, substantivo terminado em il, em palavras paroxítonas, troca-se por eis, E-I-S. Como assim, ó, réptil. Réptil é uma palavra paroxítona, tá vendo? O ré é que é forte, tá? Então, vai virar répteis.
Substantivo que apresenta a mesma forma para o singular e para o plural, permanecendo invariáveis, tá? Esses aqui são aqueles casos que o substantivo que já, por si só, ele já é escrito como se fosse plural, tá vendo? Que palavras são essas, ó? Lápis, tá? Qual é o plural de lápis? Os lápis. Qual é o plural de ônibus? Os ônibus. Pires, os pires. Vírus, os vírus e por aí vai, tá joia? Agora nós vamos ver o grau dos substantivos. A flexão em grau de um substantivo indica o aumento ou diminuição do ser, relativo ao seu tamanho normal. Grau é isso, tá? É simples, ok? A gente tem um substantivo no seu grau normal, ok? Porta, né? Grau normal. Eu posso diminuir, portinha, ou pode ser uma porta gigante, portão. Então, assim, é basicamente isso, tá? O grau vai aumentar ou vai diminuir o substantivo. Vamos lá. Os graus aumentativos e diminutivos podem ser formados através de dois processos. Sintético, acréscimo do sufixo ao grau normal. Antes de eu dar o exemplo, vamos deixar claro o que é sintético e o que é analítico, para vocês não esquecerem mais. Imagina que eu peça para que você faça o resumo de um texto, ok? Vai resumir um texto, vai diminuir, tá legal? Eu poderia perfeitamente falar, ó, sintetiza esse texto, você vai diminuir, tá vendo? Então, em vez de eu falar que é muito bela, eu estou usando duas palavras, mas se eu falar que é belíssima, eu reduzi, eu sintetizei, eu usei uma palavra só. Então, quando a gente sintetiza, a gente transforma o que é muito em pouco, tá? Por isso que nós temos duas formas aqui, sintético e analítico. O sintético a gente vai usar uma palavra, e analítico a gente vai usar duas ou mais. É como se o analítico fosse grande e sintético pequeno, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho e não esquecerem mais sobre isso. Então, olha só. Dois processos, né? Sintético, acréscimo de sufixo ao grau normal, tá bom, gente? Ó, o grau normal é esse aqui, ó. Amor é o grau normal, tá? Então, eu posso acrescentar o sufixo, que é aquilo que a gente coloca depois da palavra, tá? Nesse caso aqui, ó, eu coloquei ozinho, né? O inho, ok? Esse sufixo, para o quê? Para formar o diminutivo. Então, amor vira amorzinho, tá? E também, amor, através do sufixo, eu posso transformar em amorzão, que é o grau aumentativo. Tá vendo? Neste caso, eu usei apenas o sufixo. Aqui eu só tenho uma palavra, tá? Para determinar o grau diminutivo e aumentativo, tá bom? P, o grau analítico. O substantivo será modificado por adjetivos que transmite ideia de aumento ou diminuição. Perceberam? Aqui nesse caso do analítico, a gente vai usar o adjetivo. É ele que vai dizer se é aumentativo ou se é diminutivo. Tá vendo? Grande ou pequeno, por exemplo. Tá? Junto com outra palavra. Por isso que é analítico. Nós vamos usar nesse caso duas palavras. Tá? O adjetivo e mais o substantivo, que nós estamos trabalhando. Então, olha. Urso é o nosso substantivo no grau normal, tá? Urso pequeno, tá vendo? Eu usei a forma analítica, porque eu não usei sufixo aqui, eu usei o adjetivo pequeno para construir o diminutivo. Então, urso pequeno. E para construir o aumentativo, a gente usa o adjetivo grande, urso grande, tá? Então, nós temos aqui, ó, os substantivos, né? O grau sintético e o grau analítico. Eu vou trazer agora para você, tá, aquilo que requer um maior grau de atenção, tá? Porque é exatamente isso que cai nas provas de concurso, nas provas do Enem, tá? Nas provas escolares, tá legal? É muito simples eu falar pedrinha, o tamanho da pedra é pequeno, tá? Mas existe o grau diminutivo, tá? Ou aumentativo, que ele não tem um valor apenas de tamanho, aquele valor real de ser grande ou pequeno, tá? Olhem para cá. Atenção. Além de indicar o tamanho diminuído de um determinado substantivo,
O grau diminutivo pode ser usado para transmitir uma ideia de carinho, indicando grande valor afetivo, mas também uma ideia de menosprezo. Olhem, diminutivo com valor específico, ou seja, o seu valor real, tá? De algo pequeno mesmo, tá vendo? O tamanho propriamente dito. A palavra pedra, se for uma pedra pequena, ela vai ser chamada de pedrinha. Então aqui é o diminutivo com seu valor específico, é o valor real, tá? Agora eu tenho também o diminutivo com valor afetivo, indicando carinho. Olha esse exemplo. Você será sempre o filhinho do meu coração. E aqui independe, tá vendo? Se é uma criança ou se é um adulto, tá? Esse filhinho pode ser uma pessoa que já é de bastante idade, sabe? Mas que para os pais represente ainda aquele filhinho, tá? Então, tem um valor afetivo aqui, esse diminutivo, tá vendo? Diminutivo com valor pejorativo, indicando menosprezo, tá? É o contrário do de cima, né? Você se acha importante, mas não passa de uma pessoinha escrevendo um jornaleco, tá vendo? São dois diminutivos aqui, pessoinha, né? Uma pessoa qualquer, tá? Um jornaleco, que é o diminutivo de jornal, um jornalzinho sem importância, tá vendo? Quando alguém chama, né? Não gosta de um determinado homem e fala, você é um homenzinho qualquer, com desprezo, sabe? Então, o diminutivo, ele é muito usado também para caracterizar esse valor afetivo, né? Ou pejorativo, tá? E como de costume, né, eu trouxe mais alguns exercícios sobre esse assunto para a gente resolver, tá? Eu vou colocar aqui na tela. O ideal é que você dê uma pausa, tenta responder e para acompanhar, para ver se acertou ou não, tá bom? Vamos lá. Como você sabe, os substantivos biformes, ou seja, aqueles em que há uma forma para o masculino e outra para o feminino, né? Vocês entenderam isso, tá? O biforme são duas formas. Também pode se apresentar constituído de radicais diferentes, o que os caracteriza como heterônimos, aquele que tem uma forma para o masculino e uma forma diferente para o feminino. Partindo desse pressuposto, atribua o gênero feminino aos enunciados subsequentes. Então, olha só, ele está perguntando qual é o feminino de pai. Só para exemplificar que não foi o suficiente colocar um A para transformar para feminino. Aqui a gente usa uma palavra totalmente diferente, radical totalmente diferente, tá? Para identificar o feminino. Essas palavras, lembrando, são chamadas de heterônimos. O homem e a mulher, tá vendo? O zangão e a abelha, o genro e a nora, o cavalo e a égua, o cavalheiro e a dama, cavalheiro, tá? De gentil, né? O carneiro e a ovelha, o bode e a cabra, e o cavaleiro, nesse caso, aquele que monta o cavalo, né? De cavalo, tá vendo? Por isso que é cavaleiro. E a amazona, tá? Esses são os substantivos heterônimos dessas palavrinhas aí, dos substantivos masculinos, tá bom? O outro exercício, tá? É uma questão que caiu do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Olha só. Há substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos, tá legal? Um só gênero, ou seja, uniforme. Uma das alternativas seguintes, constituída de 3 substantivos desta espécie, ou seja, ele quer que a gente identifique a opção em que tem 3 substantivos, tá? Que sejam uniformes, ok? É simples, olha. Letra A tem a criança, a vítima, o selvagem. Se vocês pensarem que dessas 3 eu posso transformar para o feminino a palavra selvagem, eu posso dizer a selvagem, tá vendo? Então, não é a opção que ele quer, tá? A letra B tem a criança, a testemunha, o agente. Eu posso falar a agente? Sim, então também não pode ser essa. C, a vítima, a jovem, o parente. Olha jovem aqui, ó. Eu posso falar o jovem e a jovem. Então, novamente, tá? A gente vai excluí-la. Na letra D nós temos a criança, a vítima,
o cônjuge, tá? O cônjuge é considerado uma palavra masculina, tá bom? Então, é o cônjuge, tanto para masculino quanto para feminino. Portanto, essa é a nossa resposta correta. E olha a última. A testemunha, a patroa, tem o patrão, né? O mestre, e também não é errado falar a mestra, tá? Então, aqui, a única opção possível é a letra D, a criança, a vítima, o cônjuge. Tá? Espero que tenham entendido, tá? Se não entenderam, gente, deixa suas dúvidas aqui embaixo no comentário, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão de algum assunto para que eu possa preparar mais videoaulas, né? Embora eu já tenha um vasto conteúdo, né, de aula que eu já estou preparando, eu estou escrevendo para depois filmar, fazer os vídeos direitinho, vai demorar um bom tempo, mas de qualquer forma, se vocês estiverem precisando, né, de algum conteúdo específico, deixa aqui no comentário, porque se for possível, a gente vai fazer, tá? Mais uma vez, se inscreva, dê o like e bem-vindo ao meu canal Ninguém Vai Reprovar. Muito obrigado e até a próxima.